dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa nos preencher, possa nos capacitar, possa nos dar força para permanecermos no caminho da luz da verdade, perseverante, com paciência, até o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, hoje, segunda-feira, vamos dar aqui continuidade ao estudo da nossa lição bíblica diária. A lição dessa semana é o viver no Espírito. E ontem, no domingo, quando iniciamos essa nova lição, nós vimos aqui no início, no capítulo 8, a partir do versículo 21, quando Paulo fala que essa criatura, nós, a mesma criatura no corpo carnal, foi libertada da servidão do pecado, da corrupção, para viver agora em plena liberdade. E que liberdade é essa? A liberdade de viver como filho de Deus, uma liberdade gloriosa que é viver como filho de Deus, E ele explicou como é isso, Ele disse que toda a natureza geme esperando esse nascimento, essa transformação do estado de servidão ligado ao pecado, de degradação física e moral, para uma transformação para viver de uma forma superior até a natureza. E ele disse que, assim como a natureza, nós também, seres humanos, nós recebemos a primícia do Espírito, e aguardamos o Espírito em plenitude. E nós também gememos, aguardando por este dia, em que definitivamente e de forma plena, seremos não só chamados filhos de Deus, mas seremos, de fato, concretamente, filhos de Deus por adoção, Quando também o nosso corpo de carne pecaminosa será redimido. Foi isso que nós estudamos ontem, de uma maneira muito bonita, Paulo explica isso. E hoje, dando continuidade a esse raciocínio, vamos para a pergunta 3, que diz assim: a adoção como filho já chegou ou devemos esperar ainda um pouco mais em espírito? Essa adoção plena, absoluta, perfeita, total, física e espiritual já chegou ou devemos esperar? Paulo diz aqui em Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25, ele diz assim: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Que coisa, Paulo aqui não dá apenas uma aula de gramática, não dá uma aula de etimologia da palavra esperança, não é isso? Muitos filósofos gostam aí de filosofar com a palavra esperança. Paulo não está fazendo isso. Paulo está dizendo assim: o que você vê hoje na sua vida, como cristão, como experiência? Você sente o Espírito de Deus trabalhando em você e percebe que sua vida mudou depois que você conheceu a Cristo. Isso aí já é a esperança de que ele falou? Não, não é ainda. Por quê? Porque você está vendo. Você está vendo, o que Cristo está fazendo na sua vida. Então, se você já está vendo, você já conquistou aquilo. Aquilo não é mais esperança. Esperança de esperar. Esperar com fé. Esperar de forma perseverante, crendo que essa promessa será cumprida. Isso nesse contexto aqui da palavra esperança, Por isso que Paulo diz, porque em esperança fomos salvos. Como assim? Nós já fomos salvos para a vida eterna, Cristo já transformou e colocou a gente para dentro do reino de Deus na vida eterna, a gente já não sente mais dor, a gente não sente mais cansaço, a gente já não envelhece, a gente já não morre mais, é isso? Claro que não. Então, de que salvação nós fomos salvos?
Ah, tem gente que diz que já está salvo, no sentido pleno e absoluto. É equivocado quem ensina isso. Nós estamos salvos da condenação temporária do pecado e somos fortes candidatos a entrarmos para viver no reino eterno de Deus, receber dele a vida eterna. Por quê? Paulo diz bem claro aqui, ó. Se nós já vemos a esperança que a Bíblia fala, então já não tem mais por que esperar, porque ele já se concretizou. Aí ele continua dizendo, ora, a esperança que se vê já não é mais esperança. Tudo aquilo que eu já vi, que eu já experimento, já não é mais esperança. A esperança que Paulo fala, que tem que continuar no nosso coração, é aquela que espera pela volta de Cristo. É aquela que a gente geme aguardando aquele dia, quando Cristo das nuvens dos céus gritar e perguntar, morte, cadê o teu aguilhão? Morte, cadê aquela ponta de anzol afiadíssima que furava, que maltratava o meu povo, que causava dor nos meus irmãos? Cadê você? Você não consegue mais causar dano à carne deles? Ô morte, você não pode causar mais choro, sofrimento a eles? Cristo vai perguntar. É neste momento, quando o homem, num abrir e fechar de olhos, será transformado de um corpo mortal num corpo imortalizado. Um corpo que era corruptível, que sangrava, que apodrecia, que envelhecia, que virava pó, num corpo agora incorruptível, que já não envelhece, que já não se cansa, que já não se fatiga, que já não tem mais doença, não sente mais dores, não sente mais cansaço, não é mais transitório, que coisa linda. Então, nós esperamos por esta verdadeira esperança, por esta esperança plena. Então, o que os nossos olhos não viram ainda, não se concretizou. Por isso que Paulo está dizendo a mim, a você, a igreja de Roma na sua época, ele está dizendo, continuemos na esperança, porque nada aconteceu ainda. Quando nós seremos considerados filhos absolutos de Deus, né? É naquele momento. E por este dia, por este momento, por esta redenção plena e absoluta, é que nós aguardamos. Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa nos preencher, possa nos capacitar, possa nos dar força para permanecermos no caminho da luz da verdade, perseverante, com paciência, até o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, hoje, segunda-feira, vamos dar aqui continuidade ao estudo da nossa lição bíblica diária. A lição dessa semana é o viver no Espírito. E ontem, no domingo, quando iniciamos essa nova lição, nós vimos aqui no início, no capítulo 8, né, a partir do versículo 21, quando Paulo fala que essa criatura, nós, né, a mesma criatura no corpo carnal, foi libertada da servidão do pecado, da corrupção, para viver agora em plena liberdade. E que liberdade é essa? A liberdade de viver como filho de Deus, uma liberdade gloriosa, que é viver como filho de Deus, né? E ele explicou como é isso, né? Ele disse que toda a natureza geme esperando esse nascimento, essa transformação do estado de servidão ligado ao pecado, né, de degradação física e moral, para uma transformação para viver de uma forma superior até a natureza. E ele disse que, assim como a natureza, nós também, seres humanos, né, nós recebemos a primícia do Espírito e aguardamos o Espírito em plenitude. E nós também gememos aguardando por este dia em que definitivamente e de forma plena seremos não só chamados filhos de Deus, mas seremos de fato, concretamente, filhos de Deus por adoção, né? Quando também o nosso corpo de carne pecaminosa será redimido. Foi isso que nós estudamos ontem de uma maneira muito bonita, né? Paulo explica isso.
E hoje, dando continuidade a esse raciocínio, vamos para a pergunta 3, que diz assim: a adoção como filho já chegou ou devemos esperar ainda um pouco mais em espírito? Essa adoção plena, absoluta, perfeita, total, física e espiritual já chegou ou devemos esperar? Paulo diz aqui em Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25, ele diz assim: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Que coisa, né? Paulo aqui não dá apenas uma aula, né, de gramática, não dá uma aula de etimologia da palavra esperança, não é isso? Né? Muita gente, muitos filósofos gostam aí de filosofar com a palavra esperança. Paulo não está fazendo isso. Paulo está dizendo assim: o que você vê hoje na sua vida, como cristão, como experiência? Você sente o Espírito de Deus trabalhando em você e percebe que sua vida mudou depois que você conheceu a Cristo. E isso, quando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta. Esse questionamento diz assim: o Espírito de Deus, testificando com o nosso, nos ensina o quê? Né, para que Jesus, o nosso intercessor e mediador, possa atue em nós. O que ele nos ensina, né? Vamos ver o que diz aqui o texto de Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja que coisa impressionante nesse texto. Que texto maravilhoso esse texto aqui de Romanos 8, 36. 8, 26. Então, meus irmãos, vejam bem. Nós lemos nos versículos anteriores, 24 e 25, que Paulo estava falando de esperança e de que a nossa alma geme, aguardando aquele dia em que nós seremos transformados definitivamente e plenamente em filhos de Deus, receberemos, né, a vida eterna das suas mãos. E para isso, disse o apóstolo Paulo, que nós devemos esperar com paciência e perseverança, né, obviamente. Devemos esperar pacientemente por este dia, sem desistir do caminho, sem abandonar o caminho da obediência, retornando ao caminho do pecado, do velho homem, né? Este é o apelo que Paulo está tentando nos conduzir a esse raciocínio. Mas enquanto a nossa alma geme, olha, é um gemido de alma, de espírito. Ele disse nos versos que nós lemos do versículo 22, diz que toda a criação geme, a natureza geme, os seres humanos gemem, né? A natureza, diz que toda a criação geme, a árvore geme, o mar geme, o vento geme, né? Tudo geme aqui, né? Conforme diz o versículo 22, Romanos 8, 22. Já vemos aqui no início. E ele falando no sentido tipológico, usando aqui uma linguagem como em parábola, como em alegoria, né? Usando assim linguagens de analogias, ele diz o seguinte. Então, o nosso espírito geme, né? Ele diz bem o seguinte: da mesma forma que o Espírito de Deus, quando mantém comunhão com o nosso espírito, Paulo já disse que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, porque Deus tem um espírito, ele deu esse espírito a Jesus Cristo, e o Espírito de Deus e de Cristo testifica com o nosso espírito. Está lá em Romanos aqui 8, 9, a gente já viu isso, né? Testifica com o nosso espírito. Tudo que nós aprendemos, tudo que nós compreendemos, vem desta testificação. Testificação. O Espírito de Deus conversa com o nosso espírito, o nosso consciente.
né, assimila tudo isso. Por isso que todos os homens serão ensinados por Deus. Né? Por isso que Deus nos deu o seu Espírito, ao soprar nas narinas de Adão. Nos deu o Espírito da racionalidade, fazendo-nos semelhante a Ele, imagem e semelhança, né? Pois bem. Então, quando o texto diz aqui que da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, né? Olha só, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, em contato com o nosso Espírito, nos ajuda, nos consolando em nossa fraqueza. Por quê? Porque nós não temos inteligência espiritual para dizer as palavras certas ao conversar com Deus, ao orar a Deus. Mas o próprio Espírito, esse Espírito de Deus e de Cristo em nós, intercede por nós, colocando as palavras certas, né, para Deus, com gemidos inexprimíveis. Algumas pessoas, usando esse texto completamente deslocado, de forma até irracional, torcendo o texto bíblico, diz aqui, ó, tá vendo? Esse texto está dizendo que aqui, esse texto está dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa. E só quem pode gemer é o Espírito Santo. Se geme é uma pessoa, então o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele geme. A Bíblia está dizendo que o meu Espírito, ao testificar com o Espírito de Deus, é como se eu estivesse gemendo pedindo perdão. E esse mesmo Espírito é como se estivesse gemendo de esperança e de vontade de verdadeiro arrependimento, de verdadeiro, né, redenção, desejo de redenção, entra em contato com Deus. Porque se eu disser que aquele que geme é uma pessoa, o versículo 22, que é a base desse verso aqui, está dizendo que a natureza inteira geme. Então, eu vou dizer que a árvore é uma pessoa, que o mar é uma pessoa, né? Que tudo, as pedras é uma pessoa, as montanhas são pessoas, né? Eu vou dizer tudo isso. Então, tem gente que despreza o contexto bíblico para começar a inventar moda, mentiras doutrinárias, como aconteceu na Idade Média. Até hoje tem pastor completamente desonesto intelectualmente que usa esses versos aqui para dizer isso. Absurdo. Contradizendo a própria Bíblia que diz só há um intercessor que intercede por nós diante de Deus, é Jesus Cristo. Está lá o mesmo Paulo que escreve esse texto aqui, é o Paulo que escreve lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Mas a desonestidade hoje, na própria teologia, nos falsos teólogos, tem muito falso teólogo por aí. Esses cursos de teologia por aí, dessas igrejas que não estão preocupadas em restaurar a verdade, mas simplesmente formar pessoas que pagam mensalidades, infelizmente, não examinam a palavra como ela fala corretamente. O texto aqui não está dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma pessoa, nada disso. O texto está falando de uma comunicação, de uma testificação espiritual entre Deus e o homem, entre Cristo e o homem. E o homem que não atingiu o nível de filho de Deus na sua perfeição ainda, o Espírito de Deus nos auxilia em contato com o nosso espírito, testificando com o nosso espírito, nos ensinando a pedir, nos ensinando a orar, mesmo que as minhas palavras físicas, as palavras que atingem o ouvido das pessoas, que tocam o tímpano das pessoas, né, audível, eu não consigo dizer as palavras perfeitas, o Espírito de Deus compreende-a. Compreende porque Deus sonda o meu coração, Ele sabe a minha índole, a minha intenção, o que eu quero dizer, o que eu quero chegar, embora as palavras não sejam precisas. Do contrário, um analfabeto, uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar as palavras, né, do dicionário, colocar as palavras certas numa frase certa, de maneira erudita, esses coitados nunca teriam perdão, nunca alcançariam o que eles desejam diante de Deus, né? Então, vejam só que beleza, é isso que Paulo está dizendo aqui para a gente aqui, ó. O próprio, ou o mesmo Espírito, né? O mesmo Espírito. Qual Espírito? O Espírito de Deus em nós, né? Que ele trabalha convencendo o nosso espírito, nos ensinando, nos preparando, nos moldando, nos fazendo crescer nesse conhecimento espiritual, para que um dia recebamos de Deus, através de Cristo, a vida eterna pela transformação, pela redenção, tudo a partir do retorno de Jesus Cristo nas nuvens dos céus em glória.
Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta. Esse questionamento diz assim: o Espírito de Deus, testificando com o nosso, nos ensina o quê? Para que Jesus, o nosso intercessor e mediador, possa atue em nós. O que que ele nos ensina, né? Vamos ver o que diz aqui o texto de Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja que coisa impressionante nesse texto. Que texto maravilhoso, esse texto aqui de Romanos.